Essa é a parte 3 do vídeo, irmãos. No livro de Enoque, vai ter uma parte que a expressão filho do homem é recorrente. Então vocês vão ver que quando Daniel viu aquele personagem subindo as nuvens do céu e indo até o ancião de dias, que também aparece em Enoque, diz que o filho do homem anda com o ancião de dias. Em Daniel diz que foi dado para esse filho do homem poder, autoridade, reino, glória. E você vê que, em contraste disso, a terra estava sendo dominada pela besta. É claro que ali não está numa sequência exata, o livro de Daniel ainda estava sendo selado para tirar o selo com o Apocalipse no futuro. Mas na explicação que o anjo está dando para Daniel, o anjo não fala, Daniel, esse que está subindo nas nuvens é o filho do homem. Quem lembrou disso foi Daniel. Irmãos, eu tenho vídeo falando sobre isso, onde eu mostro que Daniel reconheceu o filho do homem por Gênesis 3,15. Porque lá diz que a semente da mulher, que foi chamada de Adão, a semente é o filho, esmagaria a cabeça da serpente, iria ferir a cabeça da serpente, não é? E a serpente, ficou um enigma ali em Gênesis, né? A serpente enganou Eva, etc e tal, para alguns até o conto de carochinha, né? Mas quando Daniel viu aquele personagem, ele se lembrou de Gênesis. Só pode ser aquele que está tendo autoridade, ele está desfazendo a serpente. E essa besta, esse reino todo, só pode ser aquela serpente. Mas Daniel tinha acesso a Enoque. Então ele se lembrou do filho do homem de Enoque. Diz que ele quebraria os dentes de todos os reis. Que Deus faria este homem importantíssimo. E nesse contexto diz que haveria julgamentos, etc e tal. Se alinha muito e acrescenta coisas em Apocalipse. Apocalipse acrescenta em Enoque, Enoque acrescenta em Apocalipse. E diz lá que Enoque contemplou os eleitos de Deus, presta atenção nisso. Contemplou os eleitos de Deus, adorando o Senhor, saía louvores dos seus lábios. Disse que eles eram como fogo diante do Senhor. E disse que Enoque, a alma dele desejou ficar naquele lugar, de tão incrível que era. Diz que aqueles eleitos estavam sendo abençoados pelo Senhor com todo tipo de bênção. Agora presta atenção, Deus está mostrando em visão para Enoque, os eleitos dele, já no futuro, todos abençoados, aqueles que muitos morreram, sabe, muitos morreram somando já com o Apocalipse, né? Muitos morreram pela besta, muitos foram perseguidos. O livro de Enoque acaba na grande tribulação. Acaba com ais. Igual Jesus fala em Mateus 24, em Lucas. E acaba na grande tribulação. Então, o apóstolo Paulo viu tudo isso. O apóstolo Paulo viu que o Senhor conhecia os seus eleitos antes da fundação do mundo. E como está mostrado em Enoque, revelado em Enoque, eles já estavam sendo abençoados pelo Senhor e aquilo não tinha como falhar. Era a palavra. Então por isso que o apóstolo Paulo já coloca coisas futuras como se já tivesse acontecido no passado. Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Vocês compreendem? A terra vai ser dada para eles por herança, mas eles não vão ser pessoas terrenas. Eles vão reinar sobre a terra, mas vão ser como os anjos de Deus. Outra coisa. Uma coisa recorrente também no livro de Enoque é o castigo que Deus pronuncia contra as sentinelas, contra os vigilantes. Os anjos de Deus são chamados de vigilantes, eles são os guardiões da terra. E assim nós vamos ser, a história vai se repetir. Isso eu já tinha falado em outros vídeos, mas agora fica muito mais incrível. A história vai se repetir, irmãos, nós vamos ser os guardiões da terra. Assim como os anjos eram os guardiões da terra. Os anjos pecaram, vocês conhecem mais ou menos a história, quem está lendo Enoque conhece. Em Gênesis diz que os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens. Olha o contraste. Quando a pessoa não crê no livro de Enoque, ela dá uma volta para tentar explicar isso, falando que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, etc e tal, mas não se explica. Pedro falou que anjos que pecaram, que abandonaram o seu posto e pecaram. Irmão, está no Novo Testamento. Você crê no Novo Testamento? Eles abandonaram os seus postos
pecaram e Deus aprisionou eles. Isso só tem em Enoque. Não tem na Bíblia. Não tem nos profetas. Tem vislumbres, mas não tem como chegar a essa conclusão. Judas cita Enoque, cita uma profecia escrita por Enoque. O Senhor revelou para ele, Luiz, revelou no Espírito. É assim que os apóstolos citavam as profecias reveladas pelo Espírito? Jesus cita Enoque vez após vez. Agora olha que incrível. Os anjos pecaram e os anjos, eles fizeram coisas terríveis, terríveis. Eles abandonaram o seu posto de anjo e foram ter com as filhas dos homens. Aí vocês pensam que eles apenas cobiçaram as mulheres e queria ter relação sexual e queria viver a sua vida como os homens, como homens bonzinhos, felizes. Não, eles massacraram a terra. Eles ensinaram toda a feitiçaria, todo o estilo de guerra, ensinaram toda a coisa ruim para o homem. Cada um deles fizeram partes ruins. E eles começaram a detonar, massacrar os homens. Eles bebiam sangue, eles eram gigantes. Diz que a terra não podia mais alimentar eles. Eles começaram a ferir os animais, as aves, comer as carnes e beber o sangue. Deus não tinha dado isso para os homens. E disse que os homens estavam sendo exterminados por esses gigantes. E aí o clamor deles chegou aos céus. Bom, a história aí é incrível, irmãos. Nenhum filme criado até hoje chegou perto de contar uma história semelhante a essa. No fim das contas, Enoque, ele é chamado de o escriba da retidão. Olha que coisa linda, escriba da retidão. E diz que Deus mandou Enoque condenar esses anjos. Enoque, ele se tornou escriba da retidão e aquele que reprovou as sentinelas do céu. Ele reprovou os anjos. Aí todos viram que Deus tinha estado com Enoque. Porque como é que Enoque sabia de todas essas coisas? Deles. Eles vieram e ensinaram, eles enganaram os homens, seduziram. Aí Deus começou a falar para cada um. Você vai ser acorrentado, etc e tal. Deus vai te amarrar pelas mãos e pelos pés. Deus vai fazer isso. Diz que eles tremeram e todos eles se reuniram e choraram e falaram: Enoque, escreve pra gente um memorial diante do Senhor. Aí Enoque disse, porque daquele momento eles já não podiam olhar para o céu. Aí ele escreveu aquele memorial para mandar para o Senhor, para ver se o Senhor perdoava eles. E aí Enoque estava andando, caiu um sono profundo nele. Eu vou tentar resumir rápido para fechar o vídeo. E aí Deus falou para Enoque: eles jamais terão perdão. Por causa disso que eu falei. Eles não foram para a terra só para terem relações sexuais e querer ficar igual aos homens, sabe? Não, eles foram para exterminar tudo. Eles foram manipulados pelo diabo. Então a questão da terça parte dos anjos não foi só antes da fundação do mundo. Foi algo progressivo. Nossa, a história se ampliou, irmãos. Se vocês gostaram daquele vídeo do querubim decaído, lembra que eu sempre prometi uma continuação? Vocês não têm noção de como a história se desdobra agora. E aí Deus falou: eles jamais terão perdão. Acorrenta, muitos deles vão ser acorrentados até 700 gerações e até no dia do juízo. E eles vão ser lançados num fogo. Aí vem o Apocalipse. Aí Deus falou para Enoque: Enoque, fala isso para eles. Eu fiz vocês com seres de vida eterna. Os homens eu não fiz com a vida eterna. Eu dei mulheres para os homens para eles negociarem isso, mas para vocês eu não fiz mulheres porque vocês são eternos. E não devem os homens rogarem por vocês, mas vocês pelos homens. Isso é palavra de homem? Os anjos estavam pedindo para Enoque rogar por eles, sendo que Deus fez os anjos, colocou os anjos para interceder pelos homens, para reinarem sobre a terra. Ou seja, Deus também colocou todos os anjos dele à prova. Todos. Você pode ver que ele não falou nada. Quando os anjos viram a terra daquele jeito, os gigantes que estavam no céu, eles sabiam, os anjos bons, detonando a terra, eles foram clamar a Deus. Eles falaram: Senhor, nada há encoberto diante dos teus olhos. Olha a terra. O que nós faremos? O Senhor não fala essas coisas para nós. Irmão, isso é um teste do Senhor.
É claro que não está escrito isso, mas interpretando. Por que Deus não falou nada? Ele esperou para ver qual seria a ação dos anjos. Ele não impediu que os anjos se fizessem forma humana e fossem para a terra. Ele não impediu isso. Então Deus falou para Enoque, não deve os homens intercederem por vocês, e sim vocês pelos homens. Aí, como eles inverteram as coisas, eles abandonaram a vida eterna que eles tinham, porque eles não morreriam se não transgredisse a lei. Eles abandonaram aquele posto e foram para a terra. Deus também inverteu as coisas. Agora os homens terão a vida eterna e eles não. Agora Deus vai colocar os homens para reprovarem eles. Tem uma porção de Enoque, uma parte de Enoque. Essa parte que eu estou citando está em Enoque capítulo 15. Tem uma porção de Enoque que diz que os eleitos de Deus reprovarão as estrelas do céu. Lembra que Paulo fala isso? Paulo fala para os coríntios, vocês não sabem que nós havemos de julgar o mundo e até os anjos? De onde Paulo tirou isso? De Enoque. Enoque se tornou escriba da retidão e reprovou as sentinelas do céu como exemplo. Depois Deus mostra que os eleitos dele, que formarão a terça parte, reprovarão as estrelas do céu, que é a terça parte. Ou seja, Paulo citou aí indiretamente Enoque, não tem essa informação nos profetas. Aí vocês podem ver que Deus falou para os anjos que eles não podiam ter mulher, mas os homens poderiam ter mulher e tinham que negociar a respeito disso. Em um outro ponto de Enoque, vai dizer lá para Enoque 49, 50, vai dizer que os eleitos de Deus serão como os anjos de Deus. Irmãos, isso é incrível, porque lembra aquela questão em que os saduceus estão querendo pôr Jesus à prova? Aí Jesus rebate eles com Abraão e fala assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Porque os homens que se acharem dignos de alcançar a ressurreição, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Irmãos, tudo bem, pensa comigo, tem como a gente chegar nessa conclusão pelos profetas? Por causa da revelação do Espírito do Senhor que veio para nós. Mesmo que Paulo ensinasse isso após o Pentecoste, após o derramamento do Espírito para a igreja, ainda ia demorar um tempo para elas digerirem isso. Que Deus falou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, lembra? E aí mais para frente Deus desdobra a revelação, comparando estrelas do céu com anjo, e aí tem a ressurreição dos santos, e quando os santos ressuscitam, então eles serão como os anjos de Deus, e aí tem que imaginar que os anjos de Deus não se casam, não se dão em casamento, etc e tal. Era uma coisa muito grande para Jesus cobrar ali dos saduceus. Jesus não é injusto, ele estava cobrando algo do qual eles poderiam compreender. Então eles tinham as Escrituras e liam os textos de Enoque, aonde Deus falou para Enoque que os eleitos seriam como os anjos de Deus, eles sofreriam uma transformação e seriam como os anjos de Deus. E já foi falado em Enoque capítulo 15 que os anjos de Deus não poderiam ter mulher. E se os eleitos um dia serão como os anjos de Deus, eles não podem se casar nem se dar em casamento, então existe a ressurreição. E Jesus poderia cobrar isso deles, seria válido. Não seria válido Jesus cobrar algo que nem a igreja no Novo Testamento não poderia compreender de uma hora para outra, porque precisava de digerir, precisava de meditar. Então Jesus, o que Jesus fez? Ele citou Enoque. E aonde está as Escrituras nessa parte? Está em Enoque, não está em outro profeta. Aonde está o poder de Deus? Está em fazer a transformação dos santos e fazer com que eles sejam igual aos anjos, validando a ressurreição dos mortos, a qual os saduceus não criam. E Jesus falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês compreendem? Entenderam a lógica e a razão disso? Jesus jamais ia cobrar algo deles do qual eles não poderiam compreender. Então eles tinham as Escrituras e era a parte de Enoque, a porção de Enoque. Na parte 4, irmãos, na parte 4 eu finalizo. Eu vou falar mais um pouquinho dessa questão na parte 4.